não se apaga. Recorda-se. Amanhã, 15 de maio, as delegações da UNITA e do MPLA que rubricaram os documentos do Estoril voltam a Lisboa para comunicar à mediação portuguesa a decisão definitiva dos seus Estados-Maiores de ratificarem os acordos de paz. Está já marcada uma reunião do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso, com Lupe do Nascimento e Jeremias Chitunda, com a presença de representantes dos observadores norte-americano e soviético. Sabe-se, entretanto, que vão estar em Lisboa no próximo dia 31 o Secretário-Geral das Nações Unidas, Pérez de Coelhar, o Secretário de Estado norte-americano, James Baker, e o Ministro Soviético dos Negócios Estrangeiros, Alexander Besmertnik, para assistirem à assinatura dos acordos de paz. No Estoril foram rubricados 4 conjuntos de documentos. O Acordo de Cessar-Fogo, os princípios fundamentais para a instauração da paz em Angola, o Acordo de Washington e o Protocolo do Estoril, propriamente dito. Os 3 documentos que compõem este último estabelecem que as eleições terão lugar entre 1 de setembro e 30 de novembro de 1992. Ficou definido que um corpo de polícia isento e apartidário garantirá as regras de segurança durante o período de transição. À UNITA é reconhecido o estatuto de partido político imediatamente após a entrada em vigor do cessar-fogo. Por outro lado, a administração do Estado será progressivamente alargada a todas as áreas controladas pela UNITA. Uma comissão conjunta político-militar coordenará o trabalho da Comissão Mista de Verificação do Cessar-Fogo e da Comissão Conjunta das Forças Armadas, que vai presidir ao processo de constituição do Exército Único. A Comissão Político-Militar será constituída no dia da assinatura formal, entre 29 e 31 deste mês. O calendário do processo é definido no Acordo do Cessar-Fogo. No prazo máximo de 7 dias após a assinatura, entra em funções a Comissão Mista de Verificação e Fiscalização, com elementos do MPLA e da UNITA e com observadores de Portugal, Estados Unidos, União Soviética e Nações Unidas. O cessar-fogo entra em vigor entre 15 e 30 dias depois de assinado. O Acordo de Cessar-Fogo estabelece ainda que as partes não compram mais armas, tendo a União Soviética e os Estados Unidos garantido que não as fornecem. 31 de maio de 1991. A história não se apaga. Recorda-se. No dia 31 de maio de 1991, na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, estavam políticos e diplomatas de craveira mundial. Pérez de Coelhar, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, e Yoweri Museveni, presidente em exercício da Organização de Unidade Africana, James Baker, secretário de Estado norte-americano, e Alexander Besmernik, ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética. A diplomacia do mundo partia para Lisboa para testemunhar um dos mais importantes acontecimentos políticos do século XX em África. Afinal, Angola, antiga joia da coroa do Império Português, continuava a ser um espaço vital na geopolítica de interesses dos Estados Unidos da América e da União Soviética. País cobiçado pelas grandes potências, Angola estava em guerra. A queda do Muro de Berlim devolvia também a esperança aos angolanos para fazerem a paz dos bravos. José Eduardo dos Santos, presidente da República Popular de Angola, e Jonas Savimbi, presidente da UNITA, assinavam em Lisboa, na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Estado português, os acordos de paz, vulgo Acordos de Bicesse. José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi estavam esperançosos num acordo que punha fim a duros e longos anos de guerra. O anfitrião foi Cavaco Silva, à época primeiro-ministro de Portugal. Acabamos de assistir a uma cerimónia histórica que assinala o início de uma nova era para Angola. Os dirigentes máximos das duas partes de um conflito que devastou Angola durante mais de 15 anos assinaram um acordo de paz, através do qual se comprometem a trabalhar juntos durante um período que culminará com a realização de eleições livres. Todas as forças políticas angolanas terão a oportunidade e o direito de participar nessas eleições, o que assegura o pluralismo democrático. Se o presente acordo for rigorosamente aplicado, e não estaríamos aqui hoje se não acreditássemos que assim será, Angola poderá finalmente iniciar a construção de uma nova sociedade, abrindo caminho ao desenvolvimento económico e à melhoria das condições de vida das suas populações. Os acordos de paz do Estoril constituem o culminar de um longo, difícil e complexo processo de negociações, iniciado há cerca de um ano sob os auspícios de Portugal, depois de um cuidado e discreto trabalho preparatório. Creio poder afirmar que a razão fundamental pela qual o governo português pôde assumir
a condução do processo de paz radica nos profundos laços de amizade, na comunhão de sentimentos, na confiança recíproca que existem entre os povos angolano e português e que são resultado de séculos de convivência comum. Assim, Portugal, a antiga potência colonial em Angola, surge hoje, naturalmente, a apadrinhar um acordo de paz para esse país, que promove também o reforço da soberania e a integridade territorial de Angola. É claro que, a esta razão do fundo, acresceu o facto de ambas as partes angolanas, o Governo e a UNITA, depositarem confiança na isenção, na capacidade e no sincero desejo do Governo português de conseguir uma paz justa e duradoura para Angola. Nesta tarefa, contamos com o apoio ativo das duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. E não será despropositado afirmar que os acordos de paz do Estoril são simultaneamente um importante contributo para a paz no mundo e um exemplo do novo relacionamento entre as duas superpotências. Com eles se põe termo a um longo conflito regional que desestabilizou a África Austral e teve repercussões à escala mundial. Por outro lado, estes acordos evidenciam uma cooperação ativa e uma convergência de interesses entre os Estados Unidos e a União Soviética, que podem constituir um bom sinal, quiçá um exemplo, para a solução de conflitos em outras regiões conturbadas do mundo. A assinatura formal dos acordos de paz é um ato histórico, mas é preciso não esquecer que nos aguardam, a partir de hoje, novas e difíceis tarefas. No âmbito das estruturas criadas para supervisionar a aplicação dos acordos, o Governo angolano, a UNITA, os observadores portugueses, norte-americanos e soviéticos e as Nações Unidas irão cooperar e trabalhar em conjunto para garantir o cumprimento efetivo dos acordos e assegurar que o período de transição até às eleições decorrerá de forma pacífica. Estou certo que as partes não irão desiludir as expectativas criadas no povo angolano e na comunidade internacional. O governo português fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o sucesso dos presentes acordos. Neste propósito, temos conosco não só os governos norte-americano e soviético, aqui representados pelos chefes das respectivas diplomacias, como toda a comunidade internacional, de que é prova a presença nesta cerimónia do secretário-geral da ONU e, em particular, o continente africano, aqui simbolizado pelo presidente da OUA. O presente acordo de paz abre novas perspectivas para a região austral do continente africano, para a solução de outras situações de conflitualidade que aí se vivem. Estou muito particularmente a pensar em Moçambique, que tanto tem sofrido com uma guerra devastadora e para cujo processo de paz desejo um rápido êxito. Estou igualmente a pensar na África do Sul, onde as reformas em curso abrem perspectivas animadoras para o futuro, sendo certamente facilitadas por uma melhoria na situação regional. Em paz e estabilidade, a África Austral tem todas as condições para se desenvolver e constituir um verdadeiro polo de crescimento económico no continente africano. Alcançada a paz, é agora o momento de reforçarmos a nossa solidariedade para com os angolanos. Portugal entende que a comunidade internacional tem o dever de contribuir para a reconstrução de Angola e para a rápida melhoria das condições de vida do seu povo. As comunidades europeias e os seus Estados-membros irão com certeza manifestar a sua boa vontade política, de modo a que seja dado um decisivo impulso para a reconstrução económica e social de Angola. Senhor Presidente da República Popular de Angola,
Sr. Presidente da UNITA. Viver em paz constitui uma das mais legítimas e nobres aspirações de um povo. Foi esse o desejo que animou as partes nas negociações que conduziram aos presentes acordos e foi por acreditar na sinceridade e na força dessa aspiração que o governo português aceitou exercer a mediação no processo de paz angolano. A partir de agora, porém, a principal responsabilidade pela paz repousará sobre as forças políticas de Angola. Nos acordos de paz hoje assinados, não houve vencidos, mas apenas um único e só vencedor, o povo angolano. Tal só foi possível porque prevaleceu o espírito de compromisso e de verdadeira reconciliação nacional. No que diz respeito ao futuro, as forças políticas angolanas devem, não obstante as diferentes opções que legitimamente as distinguem, saber criar e consolidar um clima de confiança recíproca e edificar um sistema político pluralista e democrático. Só assim será possível transformar o cessar-fogo que já hoje se verifica em Angola numa realidade permanente de paz e harmonia social. Portugal deposita a maior confiança na capacidade dos angolanos para conduzirem a bom termo o processo que hoje aqui se inicia. Depois, seguia-se as narrativas dos dois homens que estiveram de costas voltadas entre 1975 e 1991. Este é um momento de enorme alegria e emoção, pois a assinatura formal destes acordos consagram o início de uma nova era de paz e de concórdia em Angola. Estou seguro que esses sentimentos, experimentados por todos os angolanos, são partilhados por toda a comunidade internacional que acredita nos valores essenciais da humanidade. Depois de 30 anos de dor, privações e luto, causadas por uma guerra cruel e devastadora, o povo angolano tem a partir de agora a possibilidade de encarar com otimismo e confiança o seu futuro. Nesta hora solene, rendemos sentida homenagem à memória daqueles que sacrificaram as suas vidas para que o país ficasse inteiro e a dignidade e a independência do povo angolano fossem preservadas. Graças ao seu exemplo, superamos muitos obstáculos internos e externos. Congregamos vontades e sensibilidades diversas e estabelecemos uma estratégia global que resultou ao equacionarmos o caso angolano no contexto dos conflitos existentes na África Austral. Foi assim desenvolvida a política de paz iniciada em 1978 por Agostinho Neto e regozijamo-nos com a independência da Namíbia e com as iniciativas do presidente Frederico de Klerk e Nelson Mandela, que visam a abolição do apartheid e a instauração da democracia na África do Sul. Com a resolução do conflito angolano, a África Austral entra numa nova era e esperamos que não tarde também a resolução da questão moçambicana e do apartheid, para que os povos da região se consagrem à cooperação e ao desenvolvimento econômico. Como disse em Gbadolite, semeamos a árvore da paz. Não basta que a semente brote, é preciso saber cuidar desta árvore para que cresça e dê frutos úteis para o povo angolano. Por outras palavras, é necessário aplicar os acordos e o governo respeitá-los-á. O povo angolano e o país precisam de sossego e estabilidade interna. Precisam da compreensão e do apoio da comunidade internacional para construírem o seu futuro.
Em todo este processo, houve também uma bem-sucedida conjugação de esforços a nível internacional, que ajudaram a atenuar as divergências e lançar as bases de uma convivência pacífica e aberta entre todos os angolanos. Tenho a expressar, em nome do povo angolano e do seu governo, e também em meu nome pessoal, o mais vivo reconhecimento ao governo da República Portuguesa pela forma empenhada, isenta, sensata e sábia como exerceu o seu esforço de mediação entre o governo angolano e a UNITA. Aos observadores dos Estados Unidos da América e da União Soviética, que avalizaram com autoridade e prestígio dos seus países todo esse processo negocial, aqui fica também a nossa mais sincera homenagem. Uma palavra muito especial tem de ser dita igualmente a todos os chefes de Estado africanos e seus respectivos povos, que com os seus conselhos, experiência e sagesse sempre encorajaram o governo angolano a enverdar pelo diálogo e pela solução pacífica e fraternal do seu conflito interno. O nosso obrigado estende-se, do mesmo modo, a todos os homens e mulheres de boa vontade, que, aos mais diversos níveis e nos mais diferentes lugares, tudo fizeram para tornar possível este momento tão longamente ansiado pelo nosso povo. A partir de agora, confiamos que se vai fortificar cada vez mais o espírito de concórdia e unidade nacional, que permita a Angola ocupar o lugar de destaque que a sua riqueza humana e o seu potencial econômico lhe reservam no concerto das nações de todo o mundo. Na política de paz, democracia multipartidária e economia do mercado em curso no país, todos terão o seu lugar. Neste momento histórico, a todos reitero os agradecimentos e a solidariedade do povo angolano. Muito obrigado. Neste momento solene tenho a subida honra, em nome da UNITA e das forças que eu represento, agradecer muito profundamente o empenhamento do governo português, que conseguiu, com um esforço ingente, trazer o governo da República de Angola e a UNITA não só a uma longa mesa de negociações, mas a conclusão de um acordo que eu considero que vai constituir a base da paz e da democracia no nosso país. Em particular, queria sublinhar a ação do secretário de Estado, Dr. Durão Barroso, que creio que muitas vezes sentiu que não se podia mais avançar, mas persistiu. Também quero louvar aqui a abertura, a flexibilidade do dirigente da delegação do governo da República de Angola, o ministro Lopes Nascimento, assim como o meu vice-presidente Chitunda, que conseguiram ultrapassar entraves para chegarmos até aqui. O que venho dizer aqui, neste instante, não é bem a emoção, mas é a franqueza com que nós devemos abordar o problema de Angola. O mais importante é fazermos com que o povo acredite na paz. As armas já não têm razão de ser. O que eu quis dizer aqui é assumir, em nome do povo angolano e diante da comunidade internacional, que nós na UNITA e nas FAL faremos tudo, mas absolutamente tudo, para que estes acordos sejam integralmente cumpridos. Considero que se nós falharmos a paz desta vez, nós estaremos a falhar a passarmos sobre a última tábua de salvação para podermos atingir a outra margem, onde há a paz
onde há democracia e prosperidade. Também gostaria de dizer que os homens farão o seu trabalho, mas também acredito profundamente que Deus há de ajudar o povo angolano a se identificar, a se irmanar e a perdoar o passado, a esquecer, porque somos só um povo, um voto. Acabar as hostilidades em Angola, possamos também, com o nosso exemplo, ajudar os nossos irmãos em Moçambique e em outras partes do continente africano. O último voto para o governo português. As nossas relações serão melhores. Ainda bem que foi agora aqui, em Portugal, com o esforço do Sr. Primeiro-Ministro. É para podermos esquecer o alvor. Está esquecido. Muito obrigado. – 31 de maio de 1991. A história não se apaga. Recorda-se. Mr. Secretary-General, Foreign Minister Besmertnik, Foreign Minister Pinheiro, all of Africa and all the world bear witness, I think, to what we do here today. This is, of course, a very pivotal moment for the people of Angola, and it is indeed as well, I think, a promising moment for stability in southern Africa as a whole. Together we meet to end a grievous war, but that's really not all that we do. We also gather here to pledge our support as Angola begins the very difficult process of healing and democratic nation building. I warmly, most sincerely, congratulate the Angolan parties and their leaders, José Eduardo dos Santos and Jonas Savimbi. You have shown courage, statesmanship, and leadership in reaching this comprehensive negotiated settlement. Once adversaries in war, you now stand together as partners in peace. In signing these binding accords, you have shown the world that peace can be established through dialogue and through political will. And now you have the opportunity to show the world that a multi-party democracy can be built where before there was only destruction and distrust. The United States has been proud to be counted among the nations who have helped bring about this day of peacemaking. On behalf of President Bush and the American people, I would like to thank Prime Minister Cavaco Silva and his government for their perseverance and thank them as well for their commitment. To Foreign Minister Besmertnik and his colleagues, I would like to express my thanks for their cooperation in resolving yet another issue that once deeply divided our countries, but that now unites us in common purpose. I would also like to renew my deep appreciation to the United Nations and Secretary General Perez de Cuellar. Once again, Javier, you have played a critical role in the achievement of peace. Those of us in the international community who have worked long and hard to reach this settlement know full well that implementation of these binding peace accords will not be easy. Time and again in the months and years ahead, the will of the Angolan people and of their leaders will be severely tested. But we are here today to say that Angola will not stand alone. For our part, the United States will do all that we can to assist Angola's transition to democracy, for we are convinced that democracy offers Angola the best chance for enduring peace, for enduring well-being, and for stability and prosperity in the region as a whole. So we will support Angola's new multi-party system and do what we can to help ensure that the upcoming national elections are truly free and truly fair elections.
Working through the Joint Commission, we will help provide the resources for voter education programs and for maximum popular participation in the election process. Moreover, the United States shall fully meet all of our commitments as observers to these peace accords. We will open a liaison office in Luanda, and we will participate actively in the work of the Joint Political Military Commission and of the commission which will verify the ceasefire. We will honor our obligation not to provide any lethal material to anyone in Angola, and we will closely monitor other countries to that same end. We will continue our humanitarian assistance to all Angolans, for ultimately it is the Angolan people who must build upon the peace that is achieved today. Finally, the United States looks forward to working with the international community in a common effort to help Angola meet the demanding challenges of reconciliation and democracy that lie ahead. And as we Americans contemplate the daunting tasks now facing the Angolan people and their leaders, we recall with empathy and with hope the healing words of our President Abraham Lincoln when he addressed the nation toward the close of our own very bitter Civil War. With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right. May that spirit and the spirit of cooperation and good faith that has brought us here today also bring to all of Angola a bright, prosperous, and democratic tomorrow. 31 de maio de 1991. A história não se apaga. Recorda-se. Уважаемый премьер-министр Португалии, уважаемый генеральный секретарь ООН, уважаемый президент Организации Африканского единства, уважаемый президент Дос Сантуш, уважаемый господин Савимби, уважаемый государственный секретарь Соединенных Штатов господин Бейкер и уважаемый господин министр иностранных дел Португалии господин Пинейро. Дамы и господа, современная международная жизнь богата дипломатической активностью. Тем не менее, подписание документов по ангольскому урегулированию выделяется даже на этом фоне. Сегодня мы присутствуем при событии действительно крупном в подлинном смысле историческом. Ибо речь идет о прекращении одного из самых затяжных и изнурительных конфликтов на африканском континенте. Тем более отрадно, что поворот к миру совершился круто и решительно. В этой связи считаю необходимым в первую очередь отметить конструктивный настрой ангольских сторон, правительства НРА и руководства УНИТА. Без их убежденности в бесперспективности военного пути, без готовности к компромиссам, порой мучительно трудным, без воли к национальной консолидации ради мирной реконструкции Родины, сегодняшний день был бы невозможен. Особого признания заслуживает вклад Португалии, которая играла конструктивную и творческую роль на протяжении всего переговорного процесса. Не оставались в стороне африканские страны, другие члены международного сообщества, в частности Куба, досрочно завершившая вывод своего воинского контингента. Очень важно, что участники переговоров могли положиться на поддержку Организации Объединенных Наций. Можно определенно сказать, что без советско-американского взаимодействия невозможны были бы не только достижения, но даже поиск согласия между ангольцами. Ключевые внешние предпосылки для разблокирования ангольского конфликта сложились во многом благодаря новому характеру взаимоотношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, тем глубинным переменам в мире, которые мы ассоциируем с окончанием Холодной войны. Вместе с тем, урегулирование в Анголе не просто вобрало в себя энергию позитивных сдвигов международной жизни, но и само будет весомым вкладом в строительство нового миропорядка. Опыт ангольского урегулирования еще раз подтверждает, что при наличии действительной воли к миру, политическим решениям, при эффективной поддержке международного сообщества возможны развязки любых, даже самых запутанных конфликтных узлов. На пути к окончательному миру и согласию в Анголе еще немало трудностей.
но подписание сегодня документов дают четкий маршрут и вселяют надежду, что препятствия будут преодолены. Неоценимым будет содействие извне, соседей и друзей Анголы, всех поборников этого урегулирования. Советский Союз со своей стороны окажет всяческую поддержку прекращению огня Анголе и другим достигнутым договоренностям, в том числе путем отказа вместе с Соединенными Штатами от поставок оружия, как это предусмотрено соглашением. Мы призываем к этому и другие страны. Советский Союз был и остается другом ангольского народа. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы помочь ему благополучно пройти переходную полосу в его истории, построить демократическое и процветающее государство, открытое для широкого международного сотрудничества. Спасибо. Os acordos de paz de Bicesse, assinados no dia 31 de maio de 1991 em Lisboa, tiveram o engajamento construtivo dos Estados Unidos da América, da Rússia, da Organização de Unidade Africana e da Organização das Nações Unidas.
31 de maio de 1991. A história não se apaga. Recorda-se. Nós ficamos imensamente satisfeitos. Sabíamos que isso ia acontecer e tinha de acontecer. Anunciei em Londres que eu estava otimista que a assinatura far-se-ia no dia 30 de abril. Não aconteceu por condicionalismo, mas aconteceu hoje e estamos muito satisfeitos. Queremos agradecer sinceramente a cooperação do governo português, o empenhamento do Dr. Durão Barroso e também a participação dos americanos e russos, e nós queremos que os angolanos sejam conscientes de que a comunidade internacional exige dos dirigentes uma força moral para levarmos a bom termo este processo. 31 de maio de 1991. Assinatura dos Acordos para a Paz e Reconciliação Nacional. Durão Barroso, antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do governo do social-democrata Cavaco Silva, foi o artífice dos acordos de Bicesse. É preciso lembrá-lo. Eu sei que isto ainda é um pouco difícil de dizer, mas eu vou dizê-lo. Na altura havia quem quisesse a partilha de Angola. Eu cheguei a ver planos para uma divisão de Angola, como aconteceu mais tarde com o Sudão, uma espécie de Angola do Norte e uma Angola do Sul. Havia quem quisesse pôr em causa a unidade de Angola, incluindo a separação de Cabinda do resto de Angola. E a nossa posição, Portugal, foi sempre a de apoiar a unidade de Angola de Cabinda ao Cunene. E essa foi a nossa posição e continua a ser. Foi neste sentido que me encontrei várias vezes com altos responsáveis angolanos, nomeadamente com o presidente José Eduardo dos Santos. Tive também algumas reuniões, na altura secretas, com o líder da UNITA, Jonas Savimbi. Uma delas foi em Marrocos, onde ele estava sob proteção norte-americana, e foi a partir desses contactos que nós propusemos ao presidente José Eduardo dos Santos que se organizassem umas conversações secretas entre o governo da República Popular de Angola e a UNITA. E, na realidade, essa luz verde do governo angolano veio a ser dada na noite da independência da Namíbia, em Windhoek. Foi no dia 31 de março de 1990 que, depois das cerimónias de independência, no estádio de Windhoek, o presidente José Eduardo dos Santos me disse mais ou menos isto. O senhor tem vindo a dizer que é possível ter conversações diretas entre o nosso governo e a UNITA. Olha, se quiser, pode organizar essas conversações, mas convinha que fossem informais e que, por enquanto, não fossem públicas ou publicitadas. Eu penso que não foi verdadeiramente sublinhado até hoje como foi importante a contribuição de Angola, não apenas para a independência da Namíbia, mas também para a transição para o fim do apartheid na África do Sul e até para a distensão global entre Estados Unidos e União Soviética. Pode dizer-se, de certo modo, que a queda do Muro de Berlim começou aqui, começou em África. Foi aqui que começou com esse esforço para a paz. Mas Jonas Malheiro Savimbi assinou os acordos de paz de Bicesse para ir a votos com José Eduardo dos Santos, mas depois não aceitou os resultados eleitorais de 29 e 30 de setembro de 1992. Miguel Zaupuna disse à TV Zimbo que foi um erro capital do antigo companheiro de luta. Daquela sondagem toda que lhe davam como vitorioso. Então, aquilo começou a lhe empolgar um bocado. E depois, o entourage começou quase a pôr de lado os antigos companheiros. Esse antigo companheiro então começou a fazer coisas que já não tinha aquela coisa de concertação. Porque sabíamos sempre que houvesse alguma coisa, reunião, convocava, discutisse aquilo que concordasse, íamos coisas. Mas depois começamos a ver a implementação de certas coisas sem mais decisão do consenso, não é? Bem, isso foi um erro. Bem, depois então, aquela coisa da morte do Tito e de coisa, de querer me endossar, que eu devia assumir. Eu disse ao presidente Savimbi, é melhor dizer que morreram pelo erro da segurança. Ele disse que não, segurança não, o americano vai aceitar se for você. Como meu companheiro, segundo homem, você não tem receio, porque pela sondagem eu vou ganhar as eleições. Então você não tem nada a temer. Eu vi aquilo, não podia, comecei a pensar internamente, vou ficar mal, e internacionalmente também. Então, mas uma coisa que eu não participei, nem de perto nem de longe, não participei na morte, nem me disseram nada. Só depois da morte
3 dias depois é que me manda para ir verificar se estavam mortos. Então, eu vou lá verificar, eles desenterram os corpos, vou verificar se são eles mesmos os corpos, fui dizer, pá, são mesmo. Você viu mesmo bem? Sim, vim bem. Pronto, então, fique mais descansado porque os mortos não falam. Portanto, aquele azáfamo de que vai ganhar e o apoio que tinha, a tropa também ela tinha, o exército de coisa, pá. O exército que, sem os cubanos, não sei se os papas aguentariam. Então, 85 mil homens. Quando eu saí de lá, Bané, o Savimbi tinha 85 mil homens, compostos de unidades regulares, semi-regulares, e comandos e grupos de coisas, de guerrilha dispersa. Tinha muita gente. Portanto, foi assim que realmente, quando lhe dão o posto... Essas mortes custaram a imagem do Jonas Savimbi junto dos Estados Unidos, da Casa Branca. Digo, essas mortes de Tito Chingunji. Isso é que lixaram tudo. Lope do Nascimento integrou as conversações para a assinatura dos Acordos de Paz de Bicesse de 31 de maio de 1991, facto que deixou Jonas Savimbi satisfeito. Mas o antigo primeiro-ministro de Angola disse à TV Zimbo que é muito que lidava com os dirigentes da UNITA. Foi o acordo que deu, sob o ponto de vista oficial, a possibilidade de relações entre a gente da UNITA e do MPLA, porque até aqui, embora houvesse alguns contactos e tal, mas era tudo muito clandestino. Sob o ponto de vista material, tinha-se poupado muito dinheiro, porque o governo tinha desmobilizado a tropa, depois voltou a gastar dinheiro a comprar armamento, a UNITA também gastou dinheiro a comprar armamento. Sob o ponto de vista humano, morreu muita gente. Tenho conhecimento que Savimbi nunca quis, digamos, que da parte do MPLA não fosse ninguém senão Lope do Nascimento para liderar as conversações e para que se amadurecesse a discussão até chegar a Bicesse em 91. Não, eu não sei se ele disse isso, né? Mas eu já tinha uma relação com eles, com a UNITA, por causa da minha posição em relação à UNITA. Que eu não dividia as pessoas porque é do MPLA e da UNITA, eu dava-me com as pessoas. Tanto assim é que eu dava-me com Chitunda. Não conheci o Chitunda aqui, conheci o Chitunda quando estava em França. E eu estava na Etiópia, eu encontrava muitas vezes com Chitunda, conversávamos. Eu era do MPLA, ele era da UNITA. Não havia exclusão. E creio que foi esta posição minha em relação a vários membros o problema, estava até agora a falar do problema do Xingunj, do velho Xingunj, da família. Eu penso que deve ser esta minha posição que levou o Savimbi a pensar que devia ser alguém do MPLA que não estivesse tão estruturalmente dizer, ou é ou não é. Os Acordos de Paz de Bicesse, assinados no dia 31 de maio de 1991 em Lisboa, tiveram o engajamento construtivo dos Estados Unidos da América, da Rússia, da Organização de Unidade Africana e da Organização das Nações Unidas. Foi uma jornada importante para nós como Angola, porque foi possível pôr de parte aquilo que mais nos desunia para nos sentarmos e falar Angola. E falar Angola deve ser feito pelos angolanos. Pena que tivesse que ser feito em Bicesse, porque nós devemos falar Angola em Angola. Os acordos de Bicesse foram fundamentalmente acordos militares. Depois, os acordos de Lusaka trouxeram um complemento no âmbito da reconciliação aos acordos de Bicesse. A história não se apaga. Recorda-se. José Eduardo dos Santos e Jonas Malheiro Savimbi foram os protagonistas dos acordos de Bicesse de 1991. Aconteceu em Lisboa, no dia 31 de maio de 1991.